Não, não tô falando que você tá mentindo, desculpa. Olha, eu tô atribuindo. Eu estou falando que, historicamente, arqueologicamente, você não tem evidência nenhuma de que isso acontecia. Eles provêm evidências. Principalmente porque os cristãos, primeiros, eles eram iletrados. Então, sobre essa questão do letrado, a evidência. Eu vou dar uma evidência desses manuscritos mesmo que você citou, P52, P75, que são os mais antigos e que a gente já nota em várias linhas de transmissão, uma coisa que era muito curiosa. Mesmo se você pegar a Bíblia hoje que você tem, em um evangelho ele diz Jesus nasceu num lugar, no Lucas diz um lugar, Mateus diz em outro, na genealogia de um diz uma coisa, na genealogia de outro diz outra. Isso é outra questão. Então mas é isso que eu tô te falando. Como não? Exatamente. Porque a gente pega aí dois autores diferentes do evangelho e cada um recebeu uma informação diferente. Apresentando Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. De volta com vocês com mais um vídeo sensacional para o canal Atualiza. Você que chegou há pouco tempo aqui no canal, este canal é um calço dos outros canais do Antony Galvão. E está sendo muito bom porque eu estou colocando vários cortes de podcasts, debates de ateus com religiosos, lives que aconteceram entre o Jason Ferreira, Antônio Miranda, debates em lives. E está sendo muito legal porque a gente está relembrando de momentos que muitas pessoas passaram batidas e não escutaram. E aqui você vai ter a chance de escutar, porque os cortes que eu estou fazendo neste canal são cortes exclusivos. E os cortes de hoje estão através de um vídeo que aconteceu no podcast Cauê Santos, que ele leva lá muitos céticos, leva religiosos, pessoas para discutir sobre autenticidade ou a suposta autenticidade da Bíblia e da existência de Jesus e de Deus e de qualquer coisa aí no campo de divindade. Então esse debate aconteceu entre o chileno Gomes e Mateus Fugista, cristão. Foi um debate calmo, mas um debate muito bom sobre a questão: quem de fato escreveu os evangelhos, os supostos evangelhos? Foram realmente os apóstolos? Foram aquelas pessoas? Deixando logo claro, é uma prova concreta de que não foi apóstolo nenhum que escreveu, que está escrito segundo João, segundo Mateus, segundo Lucas, por mais que Lucas não foi apóstolo, mas era um personagem bem da Bíblia mesmo. E João não tinha como escrever porque João era pescador. Não teve tempo de estudar para ser escritor. Pedro também, pescador. Tiago também, pescador. Então a maioria dos supostos discípulos de Jesus, que todos são personagens romanos, essa maioria era, no mínimo, semi-analfabeta. Como vai escrever? Não tem como escrever. E aí, quem escreveu foi criando histórias desses personagens aí. Ok? Para enganar pessoas. E o debate, vocês vão ver que o religioso ele vai fazer de tudo aqui, o cristão vai fazer de tudo para manipular em questão de crença, de que tudo foi real, tudo foi verdade. Aí o chileno, ele vai dizer, não tem como, cara. Aí tem uma parte muito interessante que o chileno vai falar, que você vai ouvir aqui. Ele diz, se de fato a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, por que debates? Por que tantas ideias diferentes? Ele quis dizer também, por que tantas igrejas com placas diferentes? Por que não é mais claro para todo mundo? Porque um debate de cristão com ateu não dá em nada, porque o ateu vai mostrar aquilo que de fato tem de autenticidade por evidência de fatos. O religioso vai mostrar a autenticidade da sua fé somente. E ele começa a manipular tudo. Foi assim, foi assado, ninguém sabe, que ninguém tem como voltar atrás para saber. Vamos para os cortes e eu volto só para encerrar o vídeo. Um copista, já nos primeiros séculos, não a partir só do quarto século, que ele tem o texto para copiar e ele vai copiar também depois passando por um revisor.
Uma pessoa que depois checava se o texto estava condizendo com o manuscrito que inicialmente foi comparado. Não tem evidência nenhuma. Tem evidência. E aí eu estou apelando para vocês procurarem na obra do Daniel Wallace e do Michael Kruger para vocês conferirem se eu estou mentindo ou não. Mas e aí, não tô falando que você está mentindo, desculpa. Olha, eu tô atribuindo. Eu estou falando que historicamente, arqueologicamente, você não tem evidência nenhuma de que isso acontecia. Eles provêm as evidências para isso. Principalmente porque os cristãos, primeiros, eles eram iletrados. Então, sobre essa questão do letrado, a evidência. Eu vou dar uma evidência desses manuscritos mesmo que você citou, P52, P75, que são os mais antigos e que a gente já nota em várias linhas de transmissão uma coisa que era muito curiosa, que é, por exemplo, o fato de que quando o copista está copiando algo, por causa do próprio idioma hebraico ou aramaico, eventualmente você podia ler uma palavra com aqueles signos ali, tanto como um número, quanto como uma palavra. Né? Então, às vezes, ficava ambíguo, entendeu? De como que a gente sabia quando era um caso ou era o outro. E aí tinha um tipo de marcação que era chamada queraia, que é uma espécie de apóstrofo, uma linhazinha que eles marcavam ali para indicar que aquilo ali não era para ser lido como uma palavra, mas como um número. Porque quem estuda gematria sabe, né, que às vezes você podia fazer jogos ali com as palavras para, na verdade, informar um número, né? Tem até discussões sobre isso na Bíblia, o número da besta é 666 e tudo mais, né? Enfim. Vem daí. Vem dessas questões, né? De que você pode interpretar assim também. Pode ser que ele esteja se referindo a um nome, quando na verdade é um número. Eu ia fazer uma brincadeira política aqui, mas não vou fazer, porque eu não quero ser hateado, não quero ser cancelado. Então guarda aí. Então cancela o debate. Não quero. Guarda aí pra ti. Eu não sou nem de esquerda nem de direita mesmo, então vou me abster dessa brincadeira. Perfeitamente. Então, a queraia, eu ia dizendo, era esse marcador que quem sabia utilizar na antiguidade eram pessoas formadas em contabilidade, pessoas que trabalhavam com recibo, com tributação. Então eram pessoas que tinham formação na área antigamente, não eram qualquer pessoa analfabeta que ia conseguir desenhar as letras ali, saber distinguir essas ambiguidades, colocar a marcação conforme se exigia, né? No caso, esse é um tipo de evidência. Você tem outro tipo de evidência para mostrar, ao contrário do que o Bart Ehrman fala, de que não havia um corpo organizado de copistas competentes, que era o fato, por exemplo, de que a igreja cristã foi quem popularizou o códex, né? Antigamente era mais aquele pergaminho que você enrola, que era mais frágil. O códex é o nosso formato que a gente tem hoje de livro. Isso aqui é um códex. Sim. De eles irem compilando um do lado do outro. E isso eles começaram a fazer em todas as regiões de todos os copistas do cristianismo. Então tinha copista no norte da África que seguia esse padrão, tinha copista lá em Alexandria que seguia esse padrão, tinha copista em toda a Tunísia, na Turquia, que seguia o mesmo padrão. Então era um corpo muito bem organizado. Não era, o Bart Ehrman, às vezes, ele dá uma impressão de que era um bando de desorganizado lá, pega o melhor visão só para desenhar o negócio. Não era assim. Era uma organização sistemática. Então, assim, eu tô novamente convidando vocês a procurarem a obra do Daniel Wallace, do Michael Kruger, para vocês verem se eu tô falando alguma inverdade aqui. Sobre a confiabilidade da transmissão. Então, não era como um telefone sem fio. E mais, vamos pensar numa coisa. Um telefone sem fio só tem uma linha, né? Uma cadeia de transmissão. Na Bíblia, na transmissão do Novo Testamento, você tinha várias famílias transmitindo ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem tanto manuscrito hoje. A gente tem mais de 5.800 manuscritos. Porque você tinha um pessoal transcrevendo na África, tinha um pessoal transcrevendo na Europa, tinha um pessoal transcrevendo em vários outros locais, na Ásia Menor. Por exemplo, João escreve cartas para a Ásia Menor. O livro de Apocalipse é para 7 igrejas da Ásia Menor. Então o pessoal lá tinha copista, todo mundo ia copiando. E aí cada um ia fazendo esse processo que eu estou explicando para vocês. E é tão confiável ao ponto de a gente conseguir pegar essas várias famílias de transmissão e ter hoje a possibilidade de um texto crítico. O texto crítico hoje é justamente essa comparação para você estabelecer qual era o texto original. Repito, no Misquoting Jesus, que é o livro traduzido pelo Que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, o Bart Ehrman reconhece lá, eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre isso, o Bart Ehrman reconhece que a gente pode chegar à confiabilidade do texto original. De tal maneira que mesmo se você pegar a Bíblia hoje que você tem, em um evangelho ele diz Jesus nasceu num lugar, no Lucas diz num lugar, Mateus diz em outro, na genealogia de um diz uma coisa, na genealogia de outro diz outra. Isso é outra questão, não é a questão da transmissão do texto. Não, mas é isso que eu tô te falando. Como não? Exatamente. Exatamente. Porque a gente pega aí dois autores diferentes do evangelho e cada um recebeu uma informação diferente. E eles acabaram, os dois, inclusive, entrando no cânone bíblico, mesmo estando divergente. Por quê? Porque as informações eram principalmente transmitidas primeiramente de forma oral,
né? Até a hora que começou-se a fazer as cópias dos copistas. Então a gente não tem evidências, por mais que tenham acadêmicos que digam tal, a gente não tem evidências de que era feita dessa maneira no primeiro século, até porque o primeiro pergaminho é o P52 do ano 120, a gente não tem evidências materiais. Eles pressupõem de que se copiava-se porque existia, sim, essa metodologia no judaísmo. Existia a profissão de escriba no judaísmo antes, inclusive, de Jesus. No primeiro século, até os primeiros pergaminhos, por mais que os estudiosos queiram apontar suposições, não tem como a gente certificar isso arqueologicamente, até porque os primeiros pergaminhos que a gente tem, eles só foram aparecer 120 anos depois. Então como que você atesta que isso foi... se a gente não tem nenhum original, essa é a questão principal. E aí, cada medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo divergências. Foi o que eu falei. Algumas divergências bestas que não fazem diferença nenhuma no contexto, que a grande maioria, mas outras divergências que foram até pro próprio cânone bíblico, como a própria genealogia e local de nascimento. Um evangelho fala que eram pastores, outro diz que eram reis, então, assim, são contradições que me atestam que realmente as tradições, as cópias não eram totalmente fidedignas, ao ponto de gerar essas contradições. Tá, deixa eu responder isso daí, porque eu acho que tem algumas informações soltas que não estão muito precisas, tá, Chileno? Assim, vamos pegar, por exemplo, eu vou começar pelo que você falou do P52. Você sabe qual que é o texto que está presente no P52? Não lembro. É João capítulo 18. É registrado os versículos de João capítulo 18. A gente acredita, e aí, se a gente for pensar em algum, entre aspas, consenso, que essa palavra está sendo usada um pouco de forma livre aqui, né? Sim, claro. Porque não existe consenso, não vai ter... Pois é, mas se a gente for pensar na maioria, a maioria tá do lado das coisas que eu tô falando, tá? Até dos críticos do Novo Testamento. Que os críticos, eu digo os críticos céticos. É tá? mesmo? Sim, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. O P52 traz João capítulo 18. João, pela maioria esmagadora dos críticos, foi o último evangelho a ser escrito. Acho que você concorda com isso, né? Foi o último evangelho a ser escrito. Entre a década de 90 e o ano 100, final do primeiro século. Então, a distância do copista para o P52 não é 120 anos depois. A distância, se ele mesmo reconheceu que está na década dos 120, é pelo menos 20 anos depois. Sim, mas de quem falou, de quando foi falado, antes dos anos 30... Também não é 120 anos. Antes dos anos 30, é isso que eu estou te falando. É muito tempo se você levar em consideração a média de vida. Tanto que... aí você vai ter que concordar comigo que, academicamente... aceita-se que quem escreveu os evangelhos foram os discípulos, tanto que não foi Marcos, não foi Lucas, não foi Mateus, foi Joé, segundo Marcos, segundo Mateus, segundo as tradições dos discípulos deles, que eles ouviram e foram escritos os evangelhos. Nenhum contemporâneo de Jesus escreveu especificamente os evangelhos. Eu acho que isso é uma tese academicamente problemática que você está discutindo. Sim, eu posso citar? Então, fica à vontade, cara. Não, pois é. Então, assim, você tem muitos acadêmicos. Isso não é uma tese de consenso, como está parecendo aqui, de que é totalmente refutável a ideia, totalmente, descartável a ideia de que foram os próprios apóstolos, tá? Não é descartado isso aí. Não, o que ele está defendendo, que é a ideia de que, na verdade, não foram os apóstolos que escreveram. Foram os discípulos dos apóstolos, de acordo com as tradições orais, o que eles ouviram falar. Sim. Não, ou seja, ele está falando... Você tá dizendo eu defendo que foram os apóstolos, é isso que eu estou dizendo. Estou defendendo, e tem muitos acadêmicos, não é uma tese desprezível na academia que eles foram os autores. Não é desprezível, mas não tem absolutamente nenhuma prova material, nenhuma prova arqueológica, não tem mais nenhuma prova nenhuma, é só uma prova de crença. Não é uma prova de crença, Chileno. A crítica textual se presta a esse favor, é uma ciência séria. Inclusive, um grande historiador, o Kenneth Ruppers, ele acabou de lançar um livro dizendo Jesus nunca existiu. Inclusive o Jesus histórico. Agora ele faz uma crítica arqueológica, histórica. Mas aí é complicado dizer que o Jesus histórico também não existiu. Não, essa é a tese marginal na academia. Tá, beleza, calma aí. Só pra gente não fugir aqui. Senão vai abrir outro parênteses infinito. Mas você estava dizendo que não é uma questão de crença. Não é uma questão de crença. Acreditar que foram os próprios discípulos de Jesus que escreveram o Novo Testamento. Por que não?
Novamente, a crítica textual, a história do Novo Testamento, ela é baseada em uma ciência. Pode ser uma ciência da área da humanidade? Pode. Mas a gente tem manuscriptologia, filologia, a própria história comparada, literatura comparada, que ajuda a gente a ter esses parâmetros. Por exemplo, a ideia de que Jesus não existiu historicamente, que é a tese miticista, alguns dizem que, não sei quem inventou a história de Jesus, isso daí é tudo... em verdade, isso é uma coisa muito, muito marginal na academia. Só para deixar claro, tá? Embora não exista um consenso na academia, e cada vez tem mais acadêmicos que também vão por essa linha, eu, chileno, eu acredito que existiu um Jesus histórico. Então, qual tá? ponto? Não, calma. Acredito que Jesus, porque existiu vários Jesuses, né? Na verdade, inclusive era um nome comum, e se tiveram vários Messias, e vários, inclusive, com o nome de Jesus. Na época, a gente tem obras falando sobre isso, não vou lembrar agora de cabeça. O que eu acredito que o Jesus mitológico, né? O Jesus Filho de Deus, que é chamado de Jesus, ele foi construído a partir dos séculos. Foi construído pela igreja. E ele foi fazendo um apanhado, né? Principalmente a partir da cristianização do Império Romano. Ele cristianizou, né? Então Constantino e os seus sucessores foram cristianizando, porque os romanos, eles eram politeístas, eles já estavam acostumados a acreditar em divindades, em coisas milagrosas e tal. E aí o que eu acredito, como muitos outros acadêmicos que acreditam num Jesus histórico, um líder judeu subversivo, que teve discípulos e tal, mas que era só um homem, né? Que é mais ou menos o que acredita o judaísmo, né? Tanto que se fosse o Messias ele não teria morrido, diz o judaísmo e tal. Então, e esse Jesus, filho de Deus, foi sendo construído ao longo da história, pegando-se, né, características de vários deuses, inclusive, que já eram mais conhecidos antes mesmo de Jesus nascer. Coisas como andar sobre a água, que o filho de Apolo fazia, Dionísio transformava água em vinho, Mitra já tinha sido ressuscitado e tinha nascido de uma virgem. Então a gente tem dentro da história da humanidade, eu não acho que é plágio, tá? Eu acho que é uma palavra errada quando as pessoas falam plágio, eu acho que foi um aculturamento, né? Quando você tem uma mistura de culturas, você tem isso, meio que uma junção. E aí Constantino, quando ele cristianiza o império, vai acontecendo isso, né? Porque a religião, assim como o idioma, ela é viva, né? Então ela foi se moldando, e os romanos, que antes acreditavam também em outros deuses, eles foram cristianizando. Dia 25 de dezembro, que não existe na Bíblia essa data, foi colocada como o nascimento de Jesus, e não sei o quê. Então, é isso que eu acredito que embora também ninguém possa, né, bater o martelo, que tem essa linha crescente que não existiu nem histórico, eu não acredito nisso. Eu acredito que existiu o Jesus histórico, mas o Jesus mitológico, o Filho de Deus. Trindade, então, Trindade é uma palavra que vai aparecer, Tertuliano vai falar lá no 3º século só. E vai ser batido o martelo do conceito da Trindade no Concílio de Nicéia em 325. Então, aí realmente eu não acredito. Mas eu acredito que existiu uma grande possibilidade, né, de ter tido um Jesus histórico. E não há evidências materiais de que ele existiu, mas também há pouquíssimas evidências materiais de personagens que, teoricamente, para o Império Romano foram muito mais importantes do que Jesus. Porque Jesus, hoje, ele é importante, né? Eu falei isso num vídeo, os caras eram me xingando como Jesus, o mais importante da história. Mas na época, pro governo romano, né, pra Roma, que tinha... Era mais uma pessoa. Ele era um líderzinho tribal lá, entende? Em um dos lugares, um dos países que Roma dominava, que Roma era, né, o Império Romano era gigantesco e tal. Por exemplo... Você tem até as cartas até lá. Pouco tempo atrás... até o ano 60 e pouco, não tinha nem evidência, por exemplo, de Pôncio Pilatos, que era o prefeito da Judéia. A gente tem uma referência de uma pedra, me fugiu o nome agora tal, que fala prefeito da Judéia, Pôncio Pilatos, que aí aparece que teoricamente era um cara importante, porque era um líder romano que governava lá tal. Chegou a maior promoção de Black Friday da Hostinger. Comece a usar os planos autogerenciados de NA10. Então, a gente não tem nenhuma evidência material que Jesus existiu. Deixa eu só
fazer uma pergunta pro Fujita em relação ao que ele estava falando dos evangelhos. Você falou que, na sua visão, existem evidências de que os discípulos que escreveram o Novo Testamento. Sim. E você citou a linguagem ali que eles utilizaram e tal, mas, assim, como que é feito esse tipo de estudo para saber, de fato, que eles que escreveram isso, sendo que essa é a única fonte que a gente tem de escrita deles, né? Como que você vai fazer uma comparação? Ou não, eu não sei, tô perguntando. Não, então, aí existem vários critérios para isso daí, né? Claro que a gente tem... Você abre qualquer livro de introdução ao Novo Testamento de que você possa imaginar, seja escrito por ateu, seja escrito por cristão, seja escrito por judeu, seja... acadêmicos, historiadores, críticos do Novo Testamento que vão tentar encontrar a autenticidade do texto. Qualquer crítica textual, abre qualquer introdução ao Novo Testamento. Quais que são as evidências que eles vão apelar? Eles vão dividir em evidências internas e evidências externas. Evidências externas, por exemplo, o que os pais da igreja estão falando sobre isso? Porque houve debate na patrística, houve debate nos primeiros séculos do cristianismo sobre qual seria a autenticidade daqueles textos. Você tem, por exemplo... e aí que tá, o chileno falou sobre o cânon, quero muito falar sobre isso porque é uma coisa que as pessoas espantalham um pouco, né? Você tem, de fato, um concílio, você tem concílios que vão definir isso, mas já era prática litúrgica da igreja usar aqueles textos. Como que eles sabiam quais eram os textos que eles deveriam utilizar, que eram dos próprios apóstolos? Você tem, obviamente, algo que é da própria transmissão, você tem discípulos dos discípulos, como o chileno falou, que vão falando, olha, esse texto aqui realmente é de fulano de tal. Então a gente tem a patrística. Você tem, por exemplo, Clemente Romano, Irineu de Lyon, Policarpo. Esse pessoal, assim, a primeira geração de discípulos, do primeiro e segundo século, esse pessoal tá transmitindo algo que as comunidades... Pessoal, é o seguinte, toda vez que eu coloco um corte aqui, eu tenho que ficar assistindo para ver o que os caras estão falando. Eu não deixo gravando e saio, não. Eu tive que fazer uma pausa aqui na hora deste religioso falando que tem evidências que os apóstolos, os discípulos escreveram o Novo Testamento. É mentira. A própria Bíblia dá evidência. A própria Bíblia, que é o livro que você acredita como um livro, dá evidência que eles não escreveram nada. Quando fala segundo João, o Evangelho segundo Mateus. Primeiro, quem era João? A Bíblia fala que João era pescador. Pescador não é escritor. Os caras eram analfabetos, ou no mínimo semi-analfabetos. Eles não estudaram. Como é que eles vão escrever? Pedro era o quê? Pedro também era pescador. Pescador não tinha tempo para estudar. Procura um pescador aqui, hoje, da era de hoje. Pode ser que o cara estudou na era de hoje aqui, o pescador daqui brasileiro, pode ser que estude, mas não para escrever um livro, fazer qualquer coisa. Então, não tem nenhuma evidência que nenhum apóstolo escreveu, nenhum. Que todos esses caras são personagens, deixando claro, são personagens romanos. E aí, quando eles vão falar sobre o P52, que é o primeiro pergaminho, que foi ali no ano 120, que foi divulgado no ano 120, e João, que dá uma alusão a João capítulo 18, já tá mostrando, cara, que é tudo uma farsa, romana. E se tá escrito Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo João, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, segundo é o quê? Alguém que escreveu, que ouviu deles, caso eles tivessem existido. Tudo isso é inventado, viu, gente? Vamos voltar novamente, porque o religioso ele é mais perdido do que cachorro na mudança. Ele vive afogado na mentira o tempo todo e não reconhece. Vamos voltar novamente aqui para o debate. O debate tá bom. Os que depois são considerados apócrifos. Deixa eu terminar, por gentileza. No caso, vamos pensar no judaísmo. O judaísmo guardou a Tanar sem concílio da igreja nenhum. O primeiro concílio que vai surgir para falar do judaísmo foi após a destruição do ano 70 depois de Cristo, que é conhecido como Concílio de Jamnia. Então, assim, antes os judeus, eles tinham guardado os livros, consideravam canônicos, entre aspas, no sentido de poder recorrer a eles para o debate teológico, para a instrução das crianças, para a vivência, como legislação. Eles guardavam aquilo como comunidade. Aquilo ficou preservado por milênios.
Sim, mas tem uma diferença crassa. Não, eu não terminei ainda, rapidinho. Judeus, né? Rapidinho. Deixa eu só ler. Eu não terminei ainda, Tá, se você quiser, você quiser, a gente pode porque era cultural dos judeus, né? E virou uma cultura para os cristãos. A gente pode fazer o paralelo com os maçoretas, com os copistas do Novo Testamento, e a gente pode falar. Mas, então, o ponto que eu tô trazendo aqui é o seguinte. Você tem, então, critérios, como eu falei, a crítica vai falar de evidências externas, a gente vai ter que recorrer ao testemunho dos pais da igreja. É um erro de metodologia você pensar que todas as fontes são suspeitas. Que todas as fontes cristãs são suspeitas. É porque um cristão falou que é de Mateus, você vai descartar? Aí você vai ter que descartar 90% da história. É o critério, por exemplo, de pensar, quer dizer que eu vou descartar o que falaram de Platão, o que Aristóteles falou de Platão, porque ele era da academia de Platão? Sabe? Assim, dos relatos do mestre dele, não faz sentido. Então a gente tem critérios hoje para tentar separar. Aí os críticos analisam com esses critérios as fontes, porque texto é fonte. Texto fala assim, não existe evidência arqueológica, mas texto é fonte. Tá? Texto é fonte. É uma das fontes mais importantes da história. Tá? Papiro, transmissão. Aí existiria um debate para entender o que é uma fonte arqueológica, né? Os manuscritos que foram achados no Mar Morto foram considerados arqueológicos, porque foram encontrados em campos disso, foram estudados por arqueólogos, em qual contexto eles foram encontrados. Isso tudo vira evidência. Tá? E depois entra na história para que a gente possa analisar com esses critérios. Eu até falei com o Cauê na última vez que a gente veio. Critério da dessemelhança, critério do constrangimento, critério da múltipla autenticidade de confirmação de outras fontes. Então, o crítico, mesmo que ateu, quando vai chegar diante do texto, ele vai falar, tá, isso aqui foi produzido por um cristão. Ok. Deixa eu tentar encontrar aqui o que está tendencioso. Quais são os critérios que eu vou usar? Esses que eu mencionei. E alguns outros até. Então, é uma ciência que nos permite olhar o texto para encontrar ali a verdade dele, né? Ou seja, eu estou usando aqui os termos um pouco mais de forma didática, mas é mais ou menos esse o critério que a crítica vai tentar enxergar olhando o texto. Então, eu estou sentindo que existe um pouco aqui, algumas confusões terminológicas, de pensar assim, o consenso diz isso, né? Então, assim, não existem evidências materiais, sendo que a academia não trata desses termos, entendeu? Eu já vi que neste podcast aqui veio o André Chevetarese, que é conhecido por... Acho que muitos aqui como o crítico do Novo Testamento brasileiro, que tem livros que foi importante para muita gente, né? E assim, ele não vai negar a existência de Jesus. Até fiquei estranhando depois, o chileno pode explicar por que ele trouxe, sabe, alguém trazendo que Jesus não existiu, sendo que essa novamente, é uma tese marginalizada na academia e que muitas vezes é nem levada muito a sério. Vou ser bem franco com vocês, entendeu? Que Jesus não existiu. Então, tem essas evidências. Você tem, como falei, o cruzamento, sabe, de fontes alternativas além da Bíblia, extras bíblicas. Então você vai contar com o testemunho de Flávio José, você vai contar com Plínio o Jovem. A gente pode contar com várias fontes que não são cristãs para fazer esse cruzamento e encontrar esse sentido, encontrar esse Jesus, saber quem que ele era. Não necessariamente o divino, né? Pois é, exatamente. Não. Então, mas na academia, sim. Na academia, não necessariamente porque, por exemplo, divino. Mas eu estou defendendo o divino aqui pelos mesmos critérios. Pelos mesmos critérios? Pelos mesmos critérios. Eu vou discordar muito, porque, por exemplo, a citação de Flávio José, ele estava falando sobre Jesus, né? Ele estava falando na carta dele sobre vários Jesus. E aí, justo quando chega no Jesus cristão, ele fala que era o Cristo, o Messias, que um judeu nunca falaria. Então, assim, há fortíssimas evidências que o texto de Flávio Joséfo, ele foi alterado tardiamente para corroborar o Jesus cristão. Quando a gente fala de Plínio o Jovem, né, ele faz uma situação sobre os cristãos no primeiro século que seguiam um tal de Cristos, né? Então ele fala assim, tem um povo lá no primeiro século que são chamados cristãos, que dizem que seguem um tal de Cristo. Ele não afirma, evidentemente, nada. Agora, engraçado que os cristãos, eles adoram falar sobre Plínio o Jovem, né? Que vai escrever muito tempo depois da morte de Jesus, só que o Plínio o Velho, o pai dele, que fez todo o relato da religiosidade dos judeus, de tudo que acontecia na Judéia e tal, o Plínio o Velho, que foi contemporâneo de Jesus, que viveu na época, se Jesus tivesse tido também todo esse alvoroço todo que a Bíblia diz, que arrastava multidões, que fez milagres, que não sei o que tal, não tem uma citação de Plínio o Velho, que era contemporâneo, que era historiador, que falava sobre a religião judaica, sobre a situação no judaísmo, não tem. Só vai ter uma situação do filho dele, já
muitos e muitos anos depois, falando no primeiro século, que existia um grupo chamado cristãos que seguiam um tal de Cristos. Entende? Então, são fontes que, embora sejam fontes externas, né, que não são fontes cristãs, mas que são duvidosas também. Por quê? Porque, efetivamente, elas não provam nada da existência de Jesus. Elas provam que existiam... Não provam nada. Não. Principalmente Flávio Josefo. De Flávio Josefo é claramente uma inserção, uma alteração do texto. Isso na academia não vou falar que é 100%, porque é o que a gente falou. E quando eu falo da questão dos evangelhos, por quê? Porque mesmo na academia existem várias vertentes, né? É o que a gente está falando. Então, assim, e cada vez cresce mais dentro da academia as vertentes, por exemplo, de que a gente não pode provar que absolutamente nenhum dos próprios supostos escritores dos evangelhos existiram de fato, porque a gente não consegue provar a existência deles de fato, a não ser o que diz o texto dos discípulos dele. Então, e aí fica a única fonte. E essa única fonte se torna questionável. Então, de novo, e não estou falando categoricamente que não existiu, só estou falando que todo esse debate que a gente teve até agora, né, ele se resume na primeira pergunta lá no começo, né? Cara, se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia pretende ser a salvação para a humanidade, né? Então, em primeiro lugar, por que a gente tem tanta dificuldade em provar que ela é efetivamente a palavra de Deus? Segundo, por que existem tantas divergências de interpretação? Terceiro, por que ela é acessível só para uma parte da humanidade e não para todas? Porque a gente hoje, o cristianismo... Se a gente colocar todas as religiões, cristianismo como religião é a maior do mundo, mas ela, 2 bilhões de pessoas, 1/4 da população do mundo. 1/4. Ou seja, quer dizer que 3 outros quartos nasceram desprivilegiados. Eles vão ter que correr atrás para conhecer a Bíblia para serem salvos, né? E aí entra na questão que eu falei da outra vez, né? Que Deus é geográfico. Na Índia, você já está desfavorecido, né? Do que se você nascer numa família cristã. Se você nasce numa família de um bandista, você já está desfavorecido de quem nasceu no Adventista do Sétimo Dia. Entende? Que já nasce aprendendo. Então, assim, essas são questões que são questões práticas, né? Porque a gente, como 2 acadêmicos, a gente acaba gostando até desse debate, né? Filológico e tal, ontológico, e das premissas e do que vale e que não vale, mas a verdade, trazendo mais para literalidade, para a prática da coisa, todo esse nosso debate, para mim, ele corrobora o que eu digo desde o começo, né? Se a Bíblia é a palavra de Deus, a gente está falando de um ser onipotente, onipresente, todo-poderoso, né? Que é o suprassumo da inteligência, que criou o universo e que quer que o ser humano se salve, né? Porque o princípio do cristianismo é isso, que todos estão sob a benignidade merecida de Cristo e que todos fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, não é isso? Que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que o sacrifício dele, inclusive, fez com que não fosse mais necessário o sacrifício do templo, porque Jesus morreu por nós. Então, se essa é a premissa, né? Se Deus quer que as pessoas se salvem, se Deus... Cara, tudo isso que a gente discutiu depõe contra essa premissa. Porque é tudo muito complicado, tudo muito difícil de provar, poucas pessoas têm o entendimento, poucas pessoas conseguem interpretar, e além de tudo isso, só 1/4 da população do planeta nasce tendo um acesso livre ao cristianismo, enquanto o restante cresce já aprendendo uma coisa totalmente diferente como verdade absoluta. Olha aqui que incrível esse pacote de até 23 ferramentas de IA que custam só metade do chat. Entende? Então, quando a gente fala nos termos práticos, e aí eu falo logicamente, né? Se a gente coloca a pressuposição cristã de que Deus está aí, que todos somos filhos de Deus e que Ele quer que todos se salvem, quando você vê na prática todo esse nosso debate, que é um debate acadêmico, que é legal pra caramba, mas que no final das contas a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque não tem nem como eu provar que eu tô 100% certo, discordo, cara. nem ele como... Não. A gente pode chegar
a conclusões. Mas eu não tenho como provar que eu tô 100% certo, nem ele como ele tá 100% certo. Até porque dentro da academia existem linhas divergentes. Tudo isso, para mim, depõe contra a Bíblia, a palavra de Deus, e ela tá aqui para salvar a gente. Entende? Posso responder? Claro. Chileno, eu não, espero que você não leve a mal o que eu vou dizer. Eu acho que você não tá fazendo isso de má fé, longe de pressupor qualquer coisa aqui. Mas eu sinto que tá havendo uma espécie de instrumentalização da academia, nas suas falas. Porque, ora você tenta invocar um consenso para algo, depois você começa a subdeterminar muito a evidência no sentido de que a gente não pode chegar a conclusão nenhuma, mesmo utilizando a academia. Então, assim, às vezes eu fico tentando entender... Não, por favor, eu fico tentando entender um pouco. Porque olha só o tipo de coisa que você já afirmou aqui. Você falou que o texto flaviano não prova nada, né? Que é o texto de Flávio Josefo. Sim. O ponto é que mesmo os acadêmicos, hoje, sérios, que acham que tem interpolação no texto, utilizam aquilo como evidência para a existência de Jesus. Eles podem dizer, tá exagerado, tem interpolação cristã, mas eles usam como prova. Porque Flávio Josefo pode não ter aumentado, mas ele certamente é o autor da passagem, ou pelo menos pelo contexto justificável, etc e tal, pelos críticos, pelos critérios, a gente sabe que ele realmente escreveu aquilo. Assim, porque, por exemplo, um tipo de evidência que a gente usa para isso? Existe os textos de Flávio Josefo também em árabe. E em árabe a gente tem a passagem não interpolada, que também fala da existência de Jesus. Pode ser que ela não esteja exagerada, mas a gente tem. Aí você, por exemplo, usa o argumento de Plínio Velho. É um tipo de argumento do silêncio. Por que Jesus, sendo tão importante, ele não foi citado por esse tipo de historiador, etc e tal? É um tipo de argumento do silêncio. Porque no final das contas você tem vários motivos possíveis para uma pessoa não mencionar alguma coisa. E não necessariamente supor a inexistência dela, ou então, sei lá, tentar jogar por baixo a existência do Jesus histórico. Você tem, por exemplo, historiadores que se dedicavam a uma área específica do conhecimento, a um certo tipo de recorte da realidade. Mas a religiosidade era uma das coisas que o Plínio falava. Então, mas é um argumento do silêncio. Eu posso tentar invocar vários motivos pra gente entender por que ele não citou ou deixou de citar. Sei lá, acho que tem um Craig Evans, menciona um pouco disso na resposta ao Bart Ehrman que ele fez. Então, assim, o ponto esse argumento do silêncio é muito perigoso, porque geralmente a academia trabalha muito mais com o que a gente tem. Sim. A gente pega o que a gente tem. O que tem? O que Plínio Jovem falou? O que Tácito, Suetônio, Flávio Josefo, a Mishnah falou? Quais são as fontes sobre Jesus? Vamos pegar o texto e dizer, olha, esse texto aqui ele pode ser utilizado para a gente entender esse personagem histórico como tendo habitado ali na Palestina naquele período e tal. O ponto 90%, mais até 95% a 99% da academia diz que sim. Pronto, vocês viram aí que um debate muito respeitoso, mas infelizmente esses debates são bons para a gente pensar, analisar o quanto que o cristão ele vai fazer de tudo para manipular uma mentira. Ele não tem como provar nada, ele tá com a Bíblia na mão e nada funciona através da fé dele com a Bíblia. A Bíblia promete, o livro que ele acredita promete que ele teria autoridades e poderes sobrenaturais para provar que a Bíblia é verdadeira e que a fé dele é verdadeira. E não tem. Então ele vai ficar o quê? Enganando. Aí ele vai ficar passando o tempo inteiro fazendo malabarismo. É porque tem evidência daqui, é porque tem evidência dali, é porque o manuscrito de tal canto tem evidência, é porque Flávio Josefo falou isso, é porque fulano falou aquilo, é porque está escrito, mas ninguém sabe de nada. A realidade, ela massacra a crença. A realidade é o que nós vivemos, é o que nós estamos aqui. Se nenhum Deus até agora apareceu, nenhum Jesus até agora apareceu, então até então é mentira. Só vai ser verdade se de fato aparecer. E agora foi verdade. Então acreditar numa coisa dessa é uma coisa absurda. Então este rapaz aqui é mais um enganado de vários do Brasil. Infelizmente, eu não estou falando do ser humano particular. Estou falando da crença. Estou falando daquilo que defende e propaga. É mais um idiotizado, coitado. Acadêmico para um lado e, infelizmente, eu tenho que dizer, burro para outro lado. Parabéns ao chileno, parabéns ao Cauê, por levar pessoas de personalidades, esclarecimento. Acredito que não vai demorar também dele me convidar um dia para estar aí também falando a minha experiência e falando a minha história. Mas ele já levou Ferreira, já levou Miranda, já levou Sabino, levou Chileno e leva ateus aí. É muito legal. Eu vou deixar o link aqui do podcast do Cauê Santos.
ok? Fico por aqui, mas eu volto. E vou voltar com vídeos tão legais quanto esse aqui. Cortes exclusivos para vocês relembrarem e também aprenderem. Tchau, tchau. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita.